Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, abrindo as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, o apóstolo Paulo aí repete o mandamento que nós encontramos lá no capítulo 20 de Êxodo, capítulo que Deus fala ao povo de Israel e dá a sua lei, as 10 palavras, os 10 mandamentos. É que o apóstolo Paulo ele repete, né, os mandamentos, porque ele é um mandamento para os nossos dias, né? É algo que deve ser cumprido nos nossos dias. E é interessante esse texto. Eu acho que eu já usei esse texto aqui no início de um estudo de reunião de oração, se eu não me engano foi do 5º mandamento, mas relembrando aí, né, o apóstolo Paulo, ele está falando aí, está no assunto de sujeição. Ele fala lá no versículo 18, diz assim, a partir do versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, aí preste atenção, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir daí, o apóstolo Paulo vai falar de vários tipos de sujeição. Sujeição dentro do casamento, como parece o título aí a partir do versículo 22, o lar cristão, marido e mulher. Depois lá no capítulo 6, versículo 5, ele vai falar da sujeição que os servos devem dar aos seus senhores, né? A relação ali entre o empregado e o seu patrão, né? Aqui no caso servo é escravo, escravidão era algo presente ali no Império Romano. E no texto que a gente leu, ele fala da sujeição dos filhos aos pais. Então é interessante isso aí. Está dentro de o apóstolo Paulo fala aqui da obediência dos filhos aos pais no contexto de sujeição. Então tem vários aspectos, várias áreas da nossa sujeição, né? A relação dentro da relação humana, e os filhos devem obedecer aos seus pais. Então vamos orar. Peço ao Samuel que nos dirija a Deus em oração, pedindo a Ele que nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 129, Vigilância e Oração. Hino de número 129. Ao som do piano, peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vigilância
Nosso querido Diácono Luiz, que nos ajude com a iluminação. Obrigado, meu irmão. Então, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 129. A gente viu na semana passada, né, os pecados dos inferiores para com os superiores. Então, a primeira parte, né, fala dos deveres dos inferiores para com os superiores, também dos pecados dos inferiores para com os superiores. Aí a ideia da proibição, né, quais os pecados proibidos, né, o catecismo ele trabalha assim, com exigências e com proibições. E a pergunta de número 129, eu vou ler a pergunta, a gente responde, os irmãos respondam todos juntos. Então diz assim: o que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Respondamos: exige-se dos superiores conforme o poder que recebem de Deus e a posição em que se acham, que amem seus inferiores, orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem, admoestem, que aprovem, encorajem e recompensem os que praticam o bem e reprovem, desencorajem e punam os que praticam o mal, que os protejam e supram-lhes tudo o que for necessário à alma e ao corpo, e que por um proceder sério, sábio, santo e exemplar, busquem a glória de Deus e a honra para si mesmos, preservando assim a autoridade que Deus pôs sobre eles. Então a gente vai ver tudo isso, né? A gente vai destrinchar, mas primeiro o catecismo usa para comprovar a doutrina, né? Então lá em Colossenses 3,16, eu vou pedir os irmãos para que... vou pedir cada um para abrir, né? Senão a gente não vai conseguir terminar. A irmã Tânia, abra lá, por favor, em Colossenses 3,19. Felipe, abre lá em 1 de Samuel 12:23. Vitória, pode ler para a gente, minha irmã, 1 dos Reis 8:55 a 56. E aí Débora vai abrir lá em Deuteronômio 6, dos 6 ao 7. Então a primeira parte, né, que é essa aqui, né, os superiores têm o dever de amar os que estão debaixo de sua autoridade, orar por eles e os abençoar. Por favor, irmã. Então, o marido, ele é uma autoridade sobre a sua esposa, né? E ele deve amá-la. Então, aí está falando do dever de amar que o superior tem para com o seu subordinado, né? E não somente o marido para com a esposa. Qualquer superior, qualquer pessoa que está em posição de autoridade tem o dever de amar aqueles que estão subordinados a eles. Por favor, Felipe. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Isso. Então, aí a ideia do dever de orar, né? Aqui, dever de orar. Agora pode ler para a gente, por favor? Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Tá, 1 dos Reis 8, 55, 56, é isso? Pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Essa aí é a oração de Salomão, né? A oração que ele fez depois que ele construiu o templo. Então fala aí que ele pôs em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz. Então a ideia de que o superior deve abençoar os seus inferiores, né? E aí, nesse trecho aqui, os superiores têm o dever de instruir, aconselhar e admoestar quem está sob a sua autoridade. A Débora pode ler para a gente? Te ordeno, estarão no teu coração. Tu as
Perfeito. Aí a instrução que Moisés dá aos pais, né, aos filhos de Israel, e aos descendentes de Israel, e principalmente aos pais ali que são autoridades sobre os seus filhos. Eles têm o dever de instruir, ensinar a lei do Senhor às crianças, né, aos seus subordinados. O dever de aprovar, encorajar e recompensar quem pratica o bem. Aqui é um texto bem conhecido da gente, né, que é Romanos 13, 2, que fala lá que a autoridade é constituída por Deus, e a autoridade ela tem o dever para louvor dos que praticam o bem. Então, a autoridade ela tem esse dever, essa obrigação de aprovar, encorajar, recompensar, ou seja, louvar aqueles que fazem o bem na sociedade, no caso do Estado, né? Mas em outras áreas de autoridade, por exemplo, o pastor, os presbíteros da igreja, os diáconos têm dever de louvar, elogiar, encorajar os membros da igreja que fazem o bem, os membros da igreja que andam corretamente. Assim também os pais com seus filhos. A autoridade também tem, meus irmãos, o dever de reprovar, desencorajar e punir quem pratica o mal. Está lá também em Romanos 13, 3 a 4. E Provérbios 29, 15, está ali os textos, né? Os superiores também estão obrigados a proteger e a providenciar espiritual e materialmente tudo de que necessitarem seus subordinados. Lá em Isaías, né, Deus chama o seu povo de Sodoma e Gomorra. Ele fala, ai de vós, príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Ele vai e repreende o seu povo, Deus repreende o seu povo porque eles não ajudavam os necessitados, o pobre, a viúva, o órfão. Então, a autoridade ela tem esse dever de proteger e providenciar espiritual e materialmente também tudo que os necessitados, né, os subordinados dela necessitam. A autoridade também tem dever de firmar-se como bons exemplos para os seus subalternos, glorificando a Deus dessa maneira. Os superiores também, pelo seu exemplo, obterão honra para si e conservarão a sua autoridade. Então, ali está os textos, né? A gente não vai ler tudo, a gente leu alguns só para ter uma noção do que o catecismo, o que a Escritura fala, o catecismo ali ensina sobre isso. E agora a gente vai destrinchar essa pergunta, a resposta, melhor dizendo, da pergunta 129 do Catecismo Maior de Westminster. Então, diz ali, qual o princípio que estabelece essa pergunta do catecismo? O princípio estabelecido nessa pergunta do catecismo é o de que a autoridade abrange responsabilidade. Não existe isso de autoridade legítima sem a responsabilidade correspondente. Quanto maior for a autoridade, maior é a responsabilidade. Aqueles que foram investidos de autoridade na família, na igreja ou no Estado são responsáveis diante de Deus pelo exercício correto da autoridade que detém. Então, o catecismo ele traz a ideia ali, ele corrige a nossa ideia, né, de que a autoridade é só privilégio. Né? Tem gente que pensa que a autoridade é só privilégio. E busca ter autoridade, busca uma posição de autoridade, de superioridade, por causa dos privilégios. Né? Porque quem tem autoridade é bem visto, né? Tem poder nas mãos para governar. E o ser humano, naturalmente, gosta de ter autoridade, né? Com exceção de algumas pessoas que são mais tímidas, né? Então, por causa dessa característica, ela não busca isso. Mas, naturalmente, o ser humano gosta de ter controle, poder sobre as suas mãos. Então, a autoridade não tem só privilégio, ela tem responsabilidade. A responsabilidade está embutida no dever de governar, de autoridade, das autoridades. Então, a gente não pode achar que alguém pode estar ali diante de numa posição de autoridade e não ter responsabilidade dos seus deveres. O senhor quer falar? Isso é super importante, essa noção de autoridade versus responsabilidade, porque a responsabilidade exatamente vai impedir que você extrapole a sua Perfeito. autoridade. Perfeito.
quando a pessoa tem a responsabilidade, como o presbítero Antônio Carlos falou, ela não vai, isso vai impedir ela, vai restringir que aquela autoridade seja exercida de maneira pecaminosa. Né? A responsabilidade nos chama a sermos fidedignos às nossas autoridades, né? Porque até quem é autoridade tem autoridade sobre si. E assim vai até chegar à autoridade última, que é Deus. Ele é a autoridade última. Agora, a gente aqui, nós humanos, toda autoridade tem uma autoridade, né, acima. Então, a responsabilidade, ela vai impedir que a pessoa que está ali numa posição de autoridade extrapole, né? Ela tem a obrigação de ser fidedigna a quem é superior a ela e fidedigna também a quem é inferior. Porque a autoridade, a gente vai ver, ela tem responsabilidade, a gente já leu lá, né, na pergunta, ela tem responsabilidade sobre quem é inferior, sobre os seus subordinados. Então, isso é muito importante. A responsabilidade dos superiores é a mesma em todos os casos? A resposta é não. Ela varia segundo o grau de autoridade recebida de Deus e conforme a natureza da relação envolvida. Portanto, o governador de um estado tem uma responsabilidade diferente de um prefeito. A responsabilidade do pai em sua casa é diferente de um ministro presbítero na igreja. A responsabilidade em todos os casos, não, há responsabilidade em todos os casos, porque autoridade implica sempre em responsabilidade. Mas o grau e a natureza da responsabilidade variam de acordo com as circunstâncias de cada caso. Então, aqui é interessante porque o autor, né, que está comentando o catecismo, ele traz aqui de novo essa ideia aqui de que a autoridade varia segundo o grau de autoridade recebido por Deus. Então, é a mesma ideia de que é Deus quem constitui as autoridades. Toda autoridade, ela recebe a autoridade de Deus, e essa autoridade varia em grau. Né? Aí fala ali, né, da responsabilidade. Portanto, o governador de um estado tem uma responsabilidade diferente de um prefeito. Eu não posso exigir que o prefeito da cidade faça coisa que o governador do estado tem que fazer. Eu não posso exigir que uma professora na escola, que é uma autoridade, faça coisas que da responsabilidade dos pais da criança fazer. Então, cada área de autoridade vai ter suas próprias responsabilidades. É isso que o catecismo está falando. Que atitude devem ter os superiores para com os seus subordinados? Uma atitude de sincera boa vontade, que se expressará em amor, oração e bênção, isto é, um interesse verdadeiro e o sincero esforço pelo bem-estar deles. Ou seja, a autoridade ela tem que zelar e buscar o bem daqueles que estão debaixo da sua autoridade, dos seus subordinados. Porque quando a autoridade ela só está ali governando, e ela não busca o bem dos seus subordinados, ela está fazendo aquilo ali por sorte da ganância, né, usando as palavras de Pedro. Ela está governando ali, e ela não quer arcar com a responsabilidade que a gente acabou de ver, a responsabilidade sobre os seus inferiores. Ela está exercendo o governo, está liderando por ganância, né, só pelos privilégios. Mas a autoridade, como nós vimos, ela nos dá o dever de termos responsabilidade sobre as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, da nossa autoridade. Né? A parte 4 diz assim: que responsabilidade têm os superiores quanto à educação dos seus subordinados? Que os instruam, está lá no catecismo, está lá na resposta do catecismo. Que os instruam, aconselhem e admoestem, isto é, a responsabilidade de inculcar-lhes conhecimento, de admoestá-los quanto a problemas e de lutar contra o mal, na medida em que as circunstâncias o exigirem e as particularidades da relação envolvida o permitirem de modo apropriado. Um magistrado no Estado, um pastor ou presbítero na igreja e um pai na sua casa, todos eles têm responsabilidade de instruir, aconselhar e admoestar, mas em circunstâncias diferentes.
nem em parte com respeito a questões diferentes. Então, a autoridade ela tem a responsabilidade da docência também. Isso, em outras palavras, é isso. A autoridade tem a responsabilidade da docência. Então, por exemplo, e ali a ideia, continua a mesma ideia de que cada autoridade ela vai operar dentro da sua área de governo, de liderança. Então, por exemplo, o Estado ele cria novas leis. A responsabilidade de instruir a população sobre essas leis, de falar sobre a lei à população, é do Estado, não é da igreja. A igreja, vamos dizer que o Estado criou uma nova lei, não tem que sair por aí publicando isso. Isso aí é coisa do Estado, que através da imprensa, né, vai expor isso à população. Então, assim também, o dever de instruir os membros da igreja não é do Estado, é da igreja, da própria igreja. O Estado nem deve, né, se meter em coisas da igreja. O dever do Estado é proteger a sociedade, proteger a igreja das perseguições, para que a igreja possa estar assim, igual nós estamos hoje, publicamente, com as portas abertas, adorando o nosso Deus. Então, o dever do Estado é esse, não é se intrometer aqui. É por isso que quando o Estado ele cria leis, né, que proíbem, por exemplo, falar contra a prática homossexual, ele está entrando no que é da igreja. Está entrando no que é a área do ensino da igreja. Então o Estado não tem que fazer isso, ele não tem o dever de fazer isso, nem pode fazer isso, é pecado. O dever do Estado é um, o dever da igreja é outro, e assim também é relacionado às outras áreas das autoridades. Então, continuando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Está certinho? Então diz assim, que responsabilidades têm os superiores para com os seus subordinados que praticam o bem? A responsabilidade de aprová-los, encorajá-los e recompensá-los, isto é, reconhecer e aprovar as suas atitudes, elogiá-las e recompensá-los da maneira apropriada, encorajando-os, assim, a se esforçarem em praticar o que é bom. Então, a gente não abriu lá, né, mas a gente citou aqui Romanos 13, versículo 2, né, se eu não me engano, que vai falar lá que a autoridade ela tem que louvar aqueles que fazem o bem. E assim, esse princípio é aplicado a qualquer autoridade. Né? Ele tem que aprovar, encorajar, recompensar, reconhecer, porque quando a boa atitude é louvada, ela é encorajada. Quando a boa atitude é louvada, ela é encorajada. Né? Então, a autoridade não pode apenas repreender. Né? Tem gente que faz isso. Né? Tem gente que só dá bronca. Não perde nenhuma oportunidade. Quando espera a pessoa errar, ela vai lá e dá bronca. Mas quando a pessoa acerta, né, quando o subordinado acerta, ela não fala nada, se cala. Isso desencoraja a pessoa. Isso desencoraja os inferiores, os subordinados. Então, a autoridade ela tem o dever de louvar sempre que o subordinado acertar. Né? Eu lembro uma vez que... eu não sei se o pastor vai lembrar disso. Que eu falei com ele que eu não gostava muito de elogiar a pessoa quando ela acertava, né? Quando ela fazia algo correto, algo bom. Então, eu falei com o pastor, acho que foi no começo, quando eu cheguei na igreja. Aí eu lembro até hoje que o pastor falou assim, porque a minha questão, né, estou explicando melhor, a minha questão de não gostar, porque eu não gostava de elogiar, é porque aquilo poderia trazer orgulho a quem é elogiado. Então eu não gostava de elogiar porque aquilo poderia trazer orgulho à pessoa. Aí eu lembro que o pastor falou assim, mas isso é problema da pessoa. Né? Se você elogia e a pessoa se orgulha e cresce ali, né, diante do elogio, aquilo ali é problema dela. O dever nosso é elogiar.
Se a pessoa age pecaminosamente diante do elogio, aí é problema dela, você não tem nada a ver com isso, né? Você fez a tua parte. Então a gente não pode deixar de elogiar por causa do medo de como a pessoa vai reagir, né, àquele elogio. Então isso é muito importante. Então diz assim, o ponto 6. Que responsabilidades têm os superiores para com os seus subordinados que praticam o mal? A responsabilidade de reprová-los, desencorajá-los e puni-los, isto é, não aprovar as suas atitudes, criticá-las verbalmente e, se necessário, corrigi-los das suas más obras com punições cabíveis. Então, assim como a autoridade não pode somente reprovar, repreender, ela também não pode somente elogiar. Então, não pode ser 880, não pode ir para os extremos, né? Tem que reprovar, repreender quando a pessoa, o subordinado faz aquilo que é errado, quando a repreensão é necessária, e tem que louvar quando o louvor é necessário. Então, a repreensão é importante, porque é a repreensão que vai corrigir a pessoa, né? E quando alguém não é corrigido, não precisa nem você aprovar, não precisa nem você elogiar a má ação. Se você não fala nada diante da má ação, da má atitude, é aquela ideia, né? Quem cala consente, né? Se a pessoa faz algo errado e a gente não fala nada, a autoridade não fala nada, então a pessoa pode achar que não está errado, né? Está consentindo. Então, quando o Estado não pune os criminosos, isso é muito ruim, porque dá margem para a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, para os criminosos continuarem fazendo a mesma coisa. E para os outros também que planejavam fazer o mal e viram que não acontece nada, eles vão querer fazer a mesma coisa, né? É aquela ideia de Paulo, né? Um pouco de fermento é levar da massa toda. Isso acontece dentro da igreja, quando há pecado e a pessoa não é disciplinada, e acontece também no Estado, na sociedade, quando a pessoa comete um crime e não é punida. Então, é necessária a repreensão, né? A crítica verbal, a correção das más ações. É claro que vai depender da autoridade, né? Vai depender de qual autoridade está exercendo ali a repreensão para definir a natureza da repreensão. Então, o Estado ele vai repreender de uma maneira, né? A igreja vai repreender de outra maneira. A igreja não pode repreender o membro da igreja como o pai repreende o filho. Porque o pai ele tem autoridade para pegar a vara e bater no filho. A igreja não vai, né? Alguém cometeu pecado vai sair na mão, no soco aqui com a vara, com o membro da igreja. Então, assim, dependendo da autoridade, da área que está exercendo a autoridade ali, a punição vai ser diferente, né? A disciplina vai ser diferente. Então, como é que é a disciplina da igreja? Verbalmente, né? Chama a atenção do faltante, do pecador, exclui da ceia do Senhor, exclui da igreja, se necessário, né? Uma coisa que eu estava pensando, que hoje em dia, nunca vi ninguém fazer isso, né? Nunca vi as igrejas fazerem isso, é que quando a pessoa está andando errado, como Paulo fala, desordenadamente, o dever dos membros da igreja é se apartar dessa pessoa. Eu nunca vi isso acontecer, até hoje. Porque as pessoas ficam com medo da pessoa sair, né, ir embora. Mas tem que fazer, porque é isso que vai alertar a pessoa de que ela está cometendo pecado, ela tem que abandonar o pecado. Então, essas são maneiras de a igreja repreender pessoas que estão cometendo pecado, né? Com a sua licença, meu irmão, é só lembrando que você disse bem sobre a autoridade, quando ela se cala diante do mal, ela está pecando. Então, veja, ela não deve, obviamente, aprovar o que é mal, longe disso, mas o fato dela se calar diante
Sim. Então, ficar calado, sabendo que deveria exortar e corrigir, é pecado. Sim, perfeito. Porque a ideia é da consentimento, né? Está consentindo com o erro. Essa parte aqui, meus irmãos, ela é bem extensa, né? A gente vai ler aqui, a gente não vai comentar ponto por ponto porque é muito extenso. Que obrigação de proteção e provisão têm os superiores para com os seus subordinados? Obrigam-se a proporcionar-lhes todo tipo de proteção que as circunstâncias exigirem, que tenham condições de suprir e prover tudo o que for necessário à alma e ao corpo. Aqui, novamente, varia o grau de proteção e provisão conforme a natureza da relação envolvida. Aí agora ele vai falar do grau diferente, né? Ele vai mostrar a obrigação do Estado, a obrigação da igreja, a obrigação dos pais. Então, o Estado tem a obrigação de proteger o cidadão do país da violência de criminosos, bem como das ações hostis de inimigos estrangeiros. Então, isso aqui é dever do Estado. Aí o dever da igreja, a igreja não tem o dever de proteger os cidadãos do país da violência, não tem como, né? Isso aí é dever do Estado, né? Naturalmente é dever do Estado. Essa proteção e provisão não é aqueles mandatos, né? É verdade. Sim. Cabe ali dentro dos mandatos, né? O mandato cultural, perfeito. Então, o Estado tem a obrigação de proteger o cidadão do país da violência de criminosos, bem como das ações hostis de inimigos estrangeiros. Agora, a obrigação da igreja, né, relacionadas a essa proteção e provisão. A igreja está obrigada a proteger os seus membros das falsas doutrinas e heresias que destroem a alma e de toda a forma de divulgação que seja contrária à palavra de Deus. Então, está vendo? O dever do Estado, o Estado não tem o dever de proteger o membro da igreja da falsa doutrina. Esse aí é o dever da igreja. É agora o dever do chefe de família, né? O chefe de família tem a obrigação de proteger os membros de tudo o que for errado, danoso ou destrutivo, até onde lhe for possível fazê-lo. Quanto à provisão de tudo o que for necessário à alma e ao corpo, é preciso que se façam distinções semelhantes. O chefe de família tem a obrigação de proporcionar a alimentação, o vestuário, o abrigo, o cuidado médico, etc., bem como a educação escolar geral e a nutrição religiosa para os que estão a seu cargo. A responsabilidade da igreja está principalmente na esfera espiritual, em proporcionar a fiel pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica do modo apropriado e imparcial. A igreja normalmente não tem obrigação de suprir alimentação, vestimenta, abrigo, etc. para os seus membros, mas em casos de necessidades reais, ela tem o dever de suprir os membros da família da fé, pelos diáconos até mesmo dessas necessidades vitais. Então isso aqui é importante, né? Porque às vezes tem gente que chega na igreja, não estou falando que isso aconteceu aqui, né? Ou que isso aconteça aqui, mas acontece. Tem gente que chega na igreja e fica reclamando que a igreja não faz trabalho social, né? Não faz trabalho social fora, sai pela rua dando comida e dando vestimenta. A igreja pode fazer isso? Pode. Mas essa não é a obrigação primária da igreja. A missão da igreja não é fazer isso. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, lá no seminário, e aí ele me fez uma pergunta que me fez refletir. Ele falou assim, a igreja, os apóstolos, né, e a igreja ali, ajudavam as pessoas antes delas entrarem na igreja ou depois que elas entravam na igreja? No texto bíblico está depois que elas entravam na igreja, né? Então a gente não encontra ali texto falando que os apóstolos, os diáconos da igreja, os presbíteros e os outros membros da igreja saíam lá pelas ruas de Jerusalém dando comida e tal. Se eles faziam, a gente não sabe, o texto bíblico não fala nada disso, né? Então a gente tem, pelo contrário, né? Do contrário, a gente tem vários exemplos de que as pessoas que passavam por necessidades eram ajudadas quando elas já estavam dentro da igreja.
Porque a igreja, é interessante isso, é que a igreja é uma família, isso é muito bonito. A igreja é uma família. Então, embora a igreja não tenha o dever de sustentar cada membro, porque não dá, né? Porque a igreja, ela se mantém, né, a instituição, ela se mantém com a ajuda dos membros, com a oferta dos membros, com o dízimo dos membros. Se ela for ajudar financeiramente cada um, sustentar, alimentar, vestir, não vai, como é que vai fazer? Não tem como. Então, mas embora a igreja não tenha essa tarefa primária, esse dever primário, ela tem o dever de ajudar quando a pessoa está necessitada, em casos de necessidade. Então, é isso que o catecismo está falando. Não tem a obrigação em casos comuns, né? Quando a pessoa está andando bem, ela tem emprego, ela tem como comer, tem como se vestir, então ela está se sustentando. A igreja não precisa ajudar aquela pessoa, mas a pessoa está desempregada, está passando necessidade, né? Como aquelas 3 classes, né, de pessoas que a Bíblia fala, né? A viúva naquela época, o órfão, o pobre. Então, eram pessoas que necessitavam de ajuda. E a gente pega esse princípio e aplica aqui hoje no nosso contexto. Então, a pessoa está necessitada, a igreja, então, ajuda, né? Fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então, a gente tem o dever, primeiramente, de ajudar quem é daqui. Né? Não é sair por aí dando comida para qualquer pessoa, né? A igreja de Jerusalém tem uma necessidade e aí as igrejas, né, gentis, estavam juntando recursos para enviar para Jerusalém. Ele diz bem, aos santos em Jerusalém, ou seja, a igreja de Jerusalém, para acudir. Isso é legal porque esses textos, né, tem vários textos que Paulo fala de coleta de ofertas, né? Não era coleta de oferta para sair dando para qualquer pessoa, era para dar para irmão na fé, para gente que é da família de Deus, né? Então, a gente não tem que... se chegar a pessoa assim no nosso meio, com esse tipo de pensamento, a gente pode mostrar na Bíblia, na Escritura, que o que a Escritura fala é que o dever da igreja é de ajudar os necessitados daqui. Né? Claro e óbvio, como você bem colocou, Mateus, que não quer dizer que não possa ajudar Sim. alguém de fora. Sim. Mas a responsabilidade é ajudar os da casa. Assim como eu, como pai, posso ajudar em algum momento, eventualmente, o filho do vizinho, mas jamais à custa de deixar o meu filho com fome. Sim. A Bíblia fala, né, que quem não... Paulo fala, como é que é? Se alguém não cuida dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, é claro, né? Continuando aqui, os pais não conseguem proporcionar a educação, né, de seus filhos. Se os pais não conseguem proporcionar a educação escolar de seus filhos, o Estado tem a obrigação de assumir essa tarefa e é responsável diante de Deus pelo modo como a cumpre. Não é propriamente a função do Estado providenciar alimentos, roupas, moradias, etc. para o povo, exceto em situações de emergência, quando é imperativo o auxílio temporário. Então, o Estado não tem o dever de me sustentar, eu ficar lá em casa sem trabalhar, ele me dando roupa, me dando alimento, esse tipo de coisa. Mas, em casos de necessidade, né, o Estado ele pode fazer isso, né, ele tem essa obrigação. E aí fala, né, auxílio temporário, né, porque aí a pessoa pode tem o auxílio aí, né, tem o auxílio aí da pandemia. Então, é um exemplo claro, né, a gente está vivendo isso. Antes, a função do Estado segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, manter a justiça, a lei e a ordem nas esferas social, econômica, para que o cidadão possa providenciar essas necessidades da vida para si mesmo e sua família. Então, a última parte aí, né, que eu dividi em 2 partes, diz assim: por que os superiores devem dar um bom exemplo aos seus subordinados?
ao darem bom exemplo, glorificarão a Deus, obterão honra para si mesmos e conservarão a autoridade que Deus lhes atribuiu. Não é precioso dizer que sem um bom e consistente exemplo, as pessoas em lugar de autoridade não serão respeitadas, nem as suas orientações, conselhos, etc., serão atendidos e obedecidos. O representante do governo, que é culpado de violar a lei, não pode influenciar os cidadãos a obedecerem às leis. O ministro ou presbítero, que é culpado de transigir com os pecados do mundo, não pode ter uma influência salutar na vida piedosa dos membros da igreja. Os pais que mentem e dizem palavrões e não têm domínio próprio não podem realmente ensinar seus filhos a serem verdadeiros, reverentes e comedidos. Em cada caso, deixar de dar um bom exemplo pode resultar em desprezo pela autoridade da parte de quem está subordinado a outros na família, na igreja e no Estado. Então, aí está, eu resumi isso aqui numa frase. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Jonathan Edwards, né? Então, não adianta nada a autoridade falar uma coisa, ensinar algo, e fazer tudo o contrário. Tem moral nenhuma, entendeu? Tem moral nenhuma, não tem moral para exigir nada. Então, embora, claro, né, se a autoridade faz o contrário do que ela fala, a gente que é inferior, a gente tem a responsabilidade de fazer o que é correto, independente do que ela fizer. Né? Mas aí está falando do dever das autoridades. Ela perde digamos assim, o brilho ali, né, da sua autoridade quando ela faz o que é contrário ao que ela está falando para fazer, ao que ela está mandando fazer. Então, isso é muito importante. A gente tem que viver aquilo que a gente ensina. Se a gente está ensinando os nossos filhos uma coisa, né, quem tem filho, está ensinando aos seus filhos algo, tem que fazer aquilo e não fazer o contrário. Porque senão é arriscado o filho falar, né? O senhor não faz isso, como é que o senhor está mandando eu fazer? Né? O filho está errado, mas quem tem autoridade vai passar vergonha, né, por causa disso. Então, a gente tem que confirmar tudo aquilo que a gente fala, né, e a nossa autoridade por meio das nossas obras, por meio daquilo que nós fazemos. Então, alguém tem alguma pergunta sobre todo esse estudo? Então, acho que não, né? Deus nos abençoe. Vamos dar continuidade à nossa reunião de oração, então vou passar a palavra para o pastor.